Senhores, é o seguinte, vamos continuar aqui com a parte de classe de palavras, só que agora a gente vai entrar na parte de conjunção. Mais especificamente, o que você vê na sua tela, nós vamos conversar aqui sobre as conjunções coordenativas. Vamos dar uma olhadinha para ver quais as funções da conjunção, o que ela vai fazer numa frase. Toda expressão na gramática tem uma função. Ela tem uma classificação e também tem uma função. Vamos ver aqui, no caso das conjunções, especificamente essas conjunções coordenativas, né? O que significa, etc. Bom, primeiro, identificar o que é uma conjunção, né? Segundo a norma padrão, são elementos conectores. Chama a sua atenção para isso aqui, ó. Coesão, ligar, e vai produzir um sentido. Toda conjunção, quando ela faz a ligação do texto, alguma coisa dentro do contexto, ela vai funcionar como conector. E algumas conjunções vão produzir, né, um sentido dentro desse contexto. E a gramática diz o seguinte: as conjunções são divididas em conjunções coordenativas e elas introduzem as chamadas orações coordenadas, sindéticas. Vamos identificar aqui, gente, ó. Coordenada significa dizer independente. Ela é uma oração independente. Ou seja, ela não depende de outra oração e ela não exerce qualquer função em relação a outra oração. Sindética vem do grego, né? Sindeto. Sindeto aqui, ó, grosso modo, significa ter conjunção. Então, a gente vai ter uma oração que vai apresentar verbo, né? Tudo que tem oração apresenta verbo. Coordenada porque ela é independente. E sindética porque ela tem conjunção. E segundo a gramática, as coordenativas possuem 5 classificações, que são 5 sentidos. Tudo bem? Temos também na gramática as conjunções subordinativas adverbiais. Elas introduzem as orações, então oração tem que ter verbo. Subordinativa, agora diferente da coordenada. Subordinada, ela é dependente, né? Ou seja, ela depende de uma outra oração e ela vai exercer uma função específica dessa outra oração. Adverbiais, ela que tem sentido de advérbio. São 9 classificações, são 9 sentidos. E, por fim, nós temos a última conjunção, que são as conjunções integrantes. Subordinadas, de novo, aqui indica a dependência, orações têm verbo, substantiva, que indica que vai ser classificada como substantivo. E aqui, nesse caso, nós temos só 2. Né? O Q e o C. Né? O Q e o C são só 2 conjunções integrantes. Então, na verdade, o que nós vamos ter é o seguinte: a conjunção, vamos pensar assim, a conjunção é um elemento conector, é um elemento de ligação, ela liga alguma coisa na frase. Dentro de um contexto, ela vai ligar expressões ou vai ligar orações. Então, a conjunção tem essa função. Ao ligar as orações, essa conjunção vai produzir um efeito. E esse efeito é efeito de sentido, é efeito de significado, de interpretação. A única exceção de sentido é a última. São as 2 últimas aí que você vê na tela, né? Você está vendo aí, ó? Que são as conjunções subordinativas integrantes. Q e C, elas não têm sentido. As outras têm sentido. A gente vai ver melhor isso no decorrer das aulas aqui, ó. Vamos continuar aqui, ó. Vamos iniciar aqui pelas conjunções coordenativas. São 5 classificações, 5 sentidos. Então, nós temos as conjunções aditivas ou de adição. Então, elas estabelecem, claro, uma relação de soma entre essas orações. Existem algumas combinações. Nessa frase, por exemplo, os alunos não só fizeram os exercícios, como também apresentaram o trabalho. Essa oração que você vê grifada aí, ó, sublinhada, ela é chamada de oração porque ela apresenta verbo. Ó, tá aqui. Ela é chamada de coordenada sindética porque ela apresenta um conjunto de expressões aqui, ó, que são consideradas conjunções. Ela é aditiva ou de adição porque há uma soma. Faça a interpretação da frase, né? Então, os alunos, eles fizeram os exercícios, mas também apresentaram o trabalho. Então, há uma soma. E aqui eu trago as principais conjunções aditivas ou de adição. E você pode fazer a substituição delas que o sentido vai ser mantido. Né? Temos as conjunções adversativas, que conforme o nome diz, ela estabelece uma relação de contrariedade, de oposição ou de contraste. Então, novamente, contudo, ainda fizeram uma faxina na casa,
A gente tem uma oração porque tem verbo, é coordenada sindética porque tem conjunção, adversativa ou de adversidade porque apresenta uma conjunção que você pode, inclusive, trocar por qualquer uma dessas aqui, ó. Se você olhar esse contexto, sempre tem que olhar o contexto, viu, pessoal? Então, não se esqueçam de um detalhe aqui, ó. Sempre que vocês forem identificar alguma questão envolvendo conjunção e a banca estiver perguntando sobre conjunção, e normalmente eles vão perguntar sobre sentido, você sempre tem que olhar o contexto, não é só olhar a conjunção também é importante. Claro que é importante você decorar algumas conjunções e o sentido delas, para que quando a banca pergunta para você, pede para você substituir uma por outra, você já sabe que tem o mesmo sentido. Mas sempre tem que olhar o contexto, né? Você vai ver que nas próximas aulas a gente vai tratar desse assunto também, principalmente quando nós falarmos aqui sobre orações. Vocês vão ver que as conjunções elas são pré-requisito para a gente entender o nome de orações, tá bom? Então vamos continuar aqui. Nós temos aqui no item 3 as conjunções alternativas, ou da alternância, são as que menos aparecem numa prova. É claro que elas vão estabelecer uma relação de escolha, né, de alternância. Ou você fica calmo, ou é provável que erre as questões. Ali, a partir do segundo ou, a gente já tem a oração. Coordenada sindética alternativa, porque tem verbo, por isso que é oração. Coordenada sindética, porque apresenta a conjunção. Alternativa ou alternância, porque apresenta um sentido de escolha. E as principais conjunções são as menos questionadas em provas, tá? E aqui, a gente tem que tomar um certo cuidado agora aqui com as conjunções conclusivas ou de conclusão. Claro que ela vai trazer um sentido de conclusão ao contexto, né? Só que existem algumas conjunções que você pode substituir e ter esse sentido de conclusão. Então, no caso da primeira ali, o logo, é mais simples, né? Logo se saiu bem no concurso. Agora, já na frase B, né? Repare só aqui na frase B, ó. Essa frase B não é muito comum a gente usar dessa forma. Repare o seguinte, na frase A, a conjunção foi utilizada antes do verbo. Na frase B, a conjunção fez ao contrário, ela foi utilizada depois. E segundo a gramática, olha aqui, ó, a conjunção pois, quando ela estiver depois do verbo na oração em que ela for apresentada, ela vai ter este valor aqui, ó. Então, a frase B aí é que eu chamo a atenção de vocês, tá? E aqui é decoreba, realmente, né? Sabe por quê? Porque olha o que acontece aqui com a conjunção explicativa ou de explicação. Como o próprio nome diz, ela vai trazer um sentido de explicação entre essas orações. Vá para casa que você não está bem, vá para casa pois você não está bem. Olha o que acontece com a conjunção pois agora, ó. Ela está antes do verbo, tá? Então, na frase B, olha o verbo aqui e a conjunção pois aparecendo antes. Então, a gramática vai identificar o seguinte, nós temos que olhar duas coisas aqui, tá? Primeira delas, a oração anterior apresenta um verbo que está no imperativo. Imperativo é uma ordem, tá? E a conjunção pois está antes do verbo. Esse conjunto de situações indica que nós temos uma conjunção pois com valor de explicação ou explicativo. Tudo bem? Porque se ela estiver depois do verbo, nós vamos identificar que ela vai ser uma conjunção conclusiva. Então, fazendo um resumo aqui, conjunções coordenativas, elas são classificadas dessa forma, e a função dessas conjunções, além de ligar as orações e estabelecer um sentido de adição, adversidade, alternância, conclusão ou explicação, elas também vão introduzir as chamadas orações coordenadas sindéticas. Muito bem, pessoal. Gostou dessa dica aí? Então, esse assunto que você acabou de ver aqui nesse nosso vídeo, ele serve para esse concurso aí, se você pretende prestar assistente em administração da Universidade Federal Fluminense. Esse assunto faz parte também do edital, assim como outros que nós vamos apresentar aqui para vocês. Então, você já conhece aqui o nosso curso, já sabe as vantagens que você vai ter aqui prestando esse concurso público e também as vantagens que você vai ter aqui adquirindo o nosso curso no Vencendo Concursos. Vantagens com acesso imediato, o acesso ilimitado, quantas vezes você quiser. Você vai ter teoria e questões comentadas, além dessa que você acabou de ver aqui, outras questões também, centenas, e lembrando, completo, de todas as disciplinas. Mais um material aí em PDF que você também vai ter acesso. Além disso, você vai pagar um valor muito baixo, de R$ 247 ou 12 vezes de R$ 24,65. O curso saía por R$ 497, mas o lançamento, esse valor de lançamento foi para R$ 297
ou 12 vezes de R$ 24,65. Você pode entrar em contato conosco por meio deste WhatsApp que você vê na tela, 944-185163, ou você pode clicar no link que você vê abaixo aí para adquirir o curso imediatamente. Lembrando que ao adquirir o curso você tem acesso imediato, exatamente no momento em que você faz a matrícula, você já tem direito a começar a assistir às aulas. Então, aproveite aí a nossa oportunidade que nós estamos lançando esse curso, aproveite que você vai pagar apenas R$ 247 ou 12 de R$ 24,65. Clica no link abaixo, eu te espero na plataforma com mais dicas como essas e também outras matérias desse concurso assistente à administração. Bons estudos para vocês e até a próxima.